Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo depende de quando você está assistindo. Meu nome é Guilherme, esse é o canal Sua História e hoje nós vamos discutir sobre as reformas urbanas no Rio de Janeiro. A gente vai trazer as causas que levam a essas reformas, quais as figuras centrais por trás de todo esse processo e principalmente quais são as consequências para a população mais vulnerável. Então, fiquem com o vídeo, espero que gostem. O Rio de Janeiro é uma cidade de paisagens realmente icônicas, mas também de contrastes profundos. De cenários naturais exuberantes a áreas urbanas superpovoadas, de regiões luxuosas e seguras a comunidades abandonadas à própria sorte, que muitas vezes carecem do básico para uma vida digna. E essas disparidades, frutos de um processo histórico de urbanização desordenada, falta de planejamento e políticas públicas insuficientes. Mas onde hoje vemos a desigualdade marcada no território, no passado víamos um projeto. No início do século XX, uma elite republicana decidiu não apenas reformar a cidade, mas apagar um passado e inventar um futuro. Essa é a história de como intervenções urbanas criaram a cidade partida que conhecemos hoje. No final do século XIX, o Rio de Janeiro, então, capital do Brasil na época, era vista como um problema. A abolição da escravidão, o surgimento da indústria, a expansão do comércio no centro vão intensificar uma luta pelo espaço entre as classes sociais que ali conviviam. Um conflito que se refletiria de forma gritante na paisagem urbana. O centro era essa sede de novas modernidades, mas, contraditoriamente, mantinha sua condição de refúgio da população mais pobre. Essas pessoas dependiam absolutamente de uma localização central ou periférica a ele para sobreviver. A solução que encontraram foi então os cortiços, grandes casarões degradados que chegavam a abrigar cerca de metade da população carioca entre os anos de 1850 e 1870. Para a nova elite republicana, esse cenário de aglomeração e pobreza simbolizava o atraso colonial, que precisava ser varrido do mapa. E a reforma urbana de Pereira Passos, no início do século XX, seria um instrumento decisivo para essa limpeza, determinando a expulsão dos pobres no centro da cidade. A reforma urbana foi uma tentativa de europeização e aburguesamento da cultura por meio da arquitetura, ideias e costumes. Cidades como Paris e Londres eram vistas como grandes modelos de civilização, progresso e modernidade a serem seguidos. Progresso era sinal de desenvolvimento material. A ideia de civilização era pautada por um ideal burguês europeu, e a modernidade no embelezamento e no saneamento estavam diretamente ligados a sair de um passado colonial e atrasado e se adequar a um novo presente, moderno e europeu. Para isso, era necessário mais que reformas físicas, era preciso uma reforma simbólica. A atuação no imaginário social visava produzir a sensação de uma inserção em novos tempos, apagando da memória da população as representações que tivessem afinidade com o período imperial. Esses projetos trariam uma nova significação para a cidade, fazendo surgir novas imagens em detrimento de imagens antigas, que deveriam ser extintas do novo cenário. Apagar a memória afetiva da monarquia e dos hábitos populares e implementar uma nova mentalidade burguesa e europeia. E essa narrativa de progresso contra atraso não ficou só nos decretos. Ela foi amplificada pela primeira grande máquina de propaganda nacional, a imprensa. Jornais e revistas, alimentados por fotógrafos oficiais como Marc Ferrez e Augusto Malta, vendiam a imagem de um milagre. Suas lentes capturavam avenidas largas, edifícios elegantes e uma natureza agora domada. O que eles não mostravam eram as demolições, o deslocamento e a dor humana. Eles vendiam o símbolo e não a realidade. E esse símbolo foi exportado para todo o Brasil.
Graças à rede de telégrafos e à expansão das ferrovias, as notícias e os periódicos viajavam muito mais rápido. Os correios usavam trens e bondes para levar às regiões mais distantes o conto de fadas de uma capital agora renascida. O resultado foi a construção de um consenso nacional ilusório. Os jornais de outros estados exaltavam as reformas na esperança de que aquele progresso chegasse às suas cidades. O país todo passou a acreditar na fachada de um Brasil republicano, moderno e civilizado, sem ver a realidade que ficava para trás das avenidas fotografadas. A imprensa foi, assim, o elemento essencial para apagar a memória do caos e implantar a memória do progresso, custe o que custar. Para realizar esse projeto ambicioso de apagar o passado, a elite precisava de um homem com mão de ferro. E ele veio, em 1902, Pereira Passos. E, crucialmente, veio com autoridade total. O governo federal anulou o poder do Conselho Municipal, contrário às reformas, e entregou a Passos controle absoluto sobre a cidade. Assim, unindo forças com o presidente Rodrigues Alves e o sanitarista Oswaldo Cruz, ele formou o triunvirato que executaria, sem hesitação, o projeto de uma nova capital. A reforma de Passos agiu com mão de ferro. Para abrir largas avenidas como a Central, centenas de cortiços foram demolidos. A população mais pobre foi literalmente expulsa do centro valorizado. Para onde ir? A saída já estava desenhada nos morros. A ocupação, como a do Morro da Providência, iniciada por soldados de Canudos anos antes, mostravam o caminho. Agora, sem qualquer opção, uma massa de pessoas seguiu esse mesmo rumo. A reforma, assim, transformou uma solução de emergência em uma regra permanente, consolidando as favelas como a única resposta habitacional para os excluídos. Era a solução que gerava seu próprio problema. Mas havia um paradoxo. A elite não queria só expulsar os pobres, queria civilizá-los. Então, as novas avenidas e bondes deveriam trazer o trabalhador ao centro, civilizado durante o dia, para depois voltar à distante periferia. Portanto, essa ligação não tinha como objetivo apenas melhorar a circulação de produtos, mas também permitir que os trabalhadores se civilizassem de acordo com o ideal burguês europeu. Era um projeto de integração conservadora. A cidade moderna educaria os hábitos, mas não daria moradia. E enquanto Passos remodelava o centro, o governo federal focava no progresso econômico, a modernização do porto. Tudo girava em torno do comércio, mas para atrair navios e investimentos estrangeiros, a cidade precisava ser sanada. Aqui a medicina deixou os consultórios e se tornou política de Estado. Sob o comando de Oswaldo Cruz, a saúde pública virou uma ferramenta de controle social. Isso porque os higienistas da época acreditavam que a desordem da cidade, suas ruas sujas, cortiços e hábitos populares eram a verdadeira causa de doenças e da degeneração moral da população. Nessa lógica perversa, a pobreza era vista como uma doença contagiosa. Os cortiços não eram apenas insalubres, eram vistos como fábricas de vícios e germes. O pobre, portanto, era um duplo perigo, um potencial criminoso e um portador de doenças. Sanear a cidade significava, assim, disciplinar seus habitantes e demolir o seu modo de vida. As campanhas de Cruz eram, portanto, uma guerra em duas frentes, contra os mosquitos e os ratos e contra costumes do povo. Então, qual foi o resultado real desse projeto ambicioso? As reformas criaram um abismo espacial e social duradouro. De um lado, a cidade formal, planejada, valorizada, no centro embelezado e a nascente Zona Sul. De outro, a cidade informal, fruto da expulsão nas encostas e periferias. A estratificação social tornou-se geografia. Os números atuais são testemunhos desse legado. O estado do Rio tem a segunda maior população em favelas do Brasil. A Rocinha, fruto desse processo, é a maior do país. A reforma que prometia acabar com os cortiços acabou por multiplicá-los verticalmente nos morros. Esse padrão se repetiu ao longo do século XX. Grandes intervenções, muitas vezes para eventos globais, frequentemente
priorizam a imagem e o capital em detrimento do direito à cidade da população pobre. O debate sobre gentrificação, remoções e quem tem direito ao centro é um eco direto do tempo de Pereira Passos. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, de compartilhar conhecimento. E também não se esqueçam de acompanhar o nosso canal do Instagram, que está na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.